Então, o primeiro requisito é que ele seja da confiança do chefe do executivo. Porque a gente realiza uma série de atividades que o prefeito, a gente está trabalhando em cima do plano de governo dele, mas a gente resolve algumas questões sem necessidade de levar a situação até o chefe do executivo. Então, o requisito essencial é conhecer a área que você está atuando. Então, você tem que ter conhecimento, né? O secretário de Políticas Sociais, ele tem que conhecer a realidade social, ele precisa conhecer como que as pessoas vivem as dificuldades. Aqui na Secretaria de Finanças, a gente tem que ter um conhecimento sobre tributação, a gente precisa saber sobre orçamento público, finanças, necessariamente a saúde financeira do município, saber o que pode acontecer em termos de finanças do município. No caso aqui ainda nós temos a parte de contabilidade, de prestação de contas aos órgãos de fiscalização. Então tem que ter conhecimento, né? Eu digo sempre que qualquer profissão ou qualquer pessoa, independente do nível, do cargo que exerça, ele precisa ter três habilidades, três situações muito importantes, ou desenvolver três itens de relevância, que eu entendo que o primeiro dele é o conhecimento. A pessoa tem que conhecer. Não adianta eu querer ter muito boa vontade sem ter conhecimento, sem ter, ou saber buscar o conhecimento, saber buscar a informação. O segundo é habilidade, né? Então você tem que ter habilidade, saber usar o teu conhecimento. Porque às vezes o conhecimento fica paralisado, com só você sabe, mas você não consegue colocar aquilo em prática, né? Eu posso saber de futebol o melhor esquema tático, mas eu não sei colocar em prática. Então essa habilidade, é saber colocar, fazer funcionar as coisas. E o terceiro é a atitude. Talvez esse seja o fundamental. Você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, mas se você não quiser fazer, você não vai fazer. Então o terceiro item é a atitude. Então qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que for fazer alguma coisa, faz parte exercer muito bem esses três itens. Quais são os desafios que o cargo tem? É o equilíbrio. Qualquer cargo que quando você entra numa esfera pública, você tem que ter um equilíbrio. Veja bem, vou usar o exemplo aqui da Secretaria de Finanças. Eu tenho que receber o tributo, que ninguém gosta de pagar. Ninguém gosta de pagar tributo, né? Eu tenho que saber receber esse tributo, saber aplicar muito bem para que aquilo vire algo para a sociedade. Então você tem que equilibrar as duas coisas. Você tem que fazer economia por um lado e arrecadar tributos por outro. E as pessoas não estão felizes em pagar tributos. Ninguém fica. Então esse equilíbrio que tem que ter em todas as áreas. O nosso aqui é você arrecadar e saber aplicar o dinheiro. Se você não souber aonde você vai colocar o dinheiro, esse dinheiro vai morrer, vai ser uma ação só. O importante é você saber como isso se desenvolve, saber a despesa que você vai cortar. Porque muitas vezes você corta uma despesa, simplesmente cortou uma despesa, mas ela deixou de gerar receita. Né? Gerou, eu não vou mais fazer determinada atividade. E tudo que a gente faz aqui é em prol da população. Então, se você não souber organizar, há dificuldade. Você tem que saber. E o dinheiro não é seu, né? Então, você usa o dinheiro para o bem da comunidade. Entendi. O cargo de secretário, o senhor também como professor, o senhor acha que o cargo influencia, de certa forma, na função de professor ou não? É algo completamente distinto? Principalmente como professor de economia, né? Não. E de direito administrativo, que eu também leciono direito administrativo lá, né? Então, vejam bem, nada em sociedade a gente consegue se liberar de determinadas questões. Com certeza, tudo que acontece aqui, não só vai o meu conhecimento daquilo que eu adquiri, e alguns temas como economia, como universidade, direito administrativo, que aqui eu estou cuidando de como administrar as coisas, não só esses itens, como também o fato das coisas que eu aprendo aqui eu poder levar para a academia. Eu levo para a faculdade coisas que eu aprendo no dia a dia aqui. E todo dia você aprende. Não tem um dia que você fala assim, hoje eu não aprendi nada. Todo dia você aprende. Então, as vivências, as experiências, a aplicação do conceito que é dado na escola, na faculdade, a gente vê na prática e pode levar. Então, não há como deixar de ter uma interação, né? Às vezes é exigido de algumas profissões que ele não tem as questões deles, né? Às vezes há uma confusão muito grande se o juiz deve levar em consideração aquele conhecimento, aquilo que é dele, mas é tão junto com a gente que a gente dificilmente consegue se livrar desse processo. Para
acho que uma questão mais pessoal. Se fosse para escolher entre a função de professor e de secretário, qual que o senhor escolheria e por quê? Na verdade, essa escolha já foi feita, né? Quando, alguns anos atrás, eu trabalhava numa outra instituição, eu trabalhava numa instituição financeira, eu deixei essa instituição com 33 anos de trabalho no mesmo lugar, e quando eu optei, há alguns anos, por reduzir um pouco a minha atividade de bancário, de 28 anos, para me dedicar, eu já tinha escolhido a profissão de professor. Então, pessoalmente, eu adoro ser professor, é uma das coisas que mais me gratifica. Porém, a de secretário é uma situação transitória, é uma maneira, como eu disse no início, de colaborar com a cidade que eu nasci, a cidade onde meus filhos vivem, onde toda a minha família, a maior parte da minha família vive. Então, é uma maneira de eu atuar. Mas a profissão minha mesmo é de professor. O senhor, como professor, como secretário, teria algum conselho para os alunos que estão saindo agora da faculdade e ingressando no mercado de trabalho? Bom, sim, com certeza. Aquele que está, não só o que está ingressando, quanto o que está saindo, todos eles têm que ter foco naquilo que eles querem e buscar o objetivo dele, né? É lógico que ninguém está recomendando que a pessoa deixe de fazer atividades recreativas, deixe de fazer outras questões, relacionamentos familiares ou outro tipo de relacionamento em função do foco que eu estou falando, né? Mas é aquilo que vai direcioná-lo. O que impulsiona um aluno de direito que está buscando, tanto o que saiu agora, que colou grau há poucos meses, e o que vai colar grau e os que estão ingressando, eles têm que buscar para onde eles vão. Que muitas das vezes a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de falar para onde eles vão. Eu quero realizar minha questão profissional e as coisas vão acontecendo junto. Relacionamentos, diversão, outras formas de conhecimento, outras formas de satisfação pessoal em termos de vida. Mas você coloca um rumo. Aí eu quero chegar em tal lugar. Costumo ver, e isso eu coloco para todos os alunos, costumo ver um aluno perdendo tempo nos períodos iniciais e que se vocês entrevistarem um aluno que está saindo, muitos deles vão dizer, eu queria voltar para o primeiro período. Porque coisas que ele deixou de fazer no primeiro período, deixou de fazer no terceiro, quarto período, ele vai precisar lá na frente e vai precisar na hora de falar com o profissional, né? Se vocês pegarem, vamos usar lá de direito civil, vocês viram no primeiro período, direito civil, classificação de bens. Agora, lá no sétimo período, eu estou dando aula de direito administrativo e estou falando de bens públicos, eu preciso daquela classificação. E muitas das coisas que vocês vão ver ao longo do tempo, vocês já internalizaram nos primeiros períodos. E vocês às vezes não percebem. Capacidade, né? Capacidade, aquilo que vem de teoria do Estado, de criminologia, de todas as matérias dos primeiros períodos agora, que vocês estão usando lá em direito das obrigações. Né? Essas questões todas que vieram, que no direito processual, você já tem internalizado, você não percebe que você descobriu. Mas muitas das pessoas se preparam nos períodos iniciais para tirar nota. E deixam e perdem a grande oportunidade de consolidar esse conhecimento. Aquilo ficar internalizado quando você não percebe. Todos nós, um dia, não sabíamos como é que começava uma palavra. Nós não sabíamos falar. E hoje é tão natural falar que você não pensa nas letras. Em algum momento, quando você foi ler, você começava a pensar nas sílabas. Hoje a gente lê sem qualquer percepção. E por quê? Porque ao longo do tempo é isso. E aí hoje a gente tem, muitas das vezes, dificuldade com língua estrangeira, porque você tem que aprender tudo rapidamente. E lembrar, né? Quando eu falo de uma laranja, você pensa numa laranja, de uma forma natural. Agora, quando eu vou pensar na palavra numa língua estrangeira, eu tenho que pensar naquilo, internalizar para depois eu pronunciar. Por quê? Porque aquele conhecimento foi adquirido ao longo do tempo. Então, isso que eu diria. Aproveitem, use o tempo que vocês têm agora, que isso vai ser útil para vocês. E a gente percebe pela experiência que pessoas estão perdendo tempo. Vão para a escola e não aproveitam absolutamente nada. Isso vai fazer falta para eles um dia. É só isso. Tem alguma pergunta? Não. É só isso. Tá bom.
Obrigado pelo tempo disponibilizado. Obrigada. Desculpe a correria, porque Tá tudo bem. aí a Zaire conseguiu uma brechinha para vocês e, aliás, isso é uma coisa que eu perdi, tá? Não precisa gravar isso não.